Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade da Prática e da fórmula do Swing Trade. E na nossa aula de hoje vou falar sobre os tempos gráficos e qual o melhor tempo gráfico para você que está iniciando no mercado financeiro ou para você que já opera no mercado financeiro, mas ainda fica na dúvida aí em qual o tempo gráfico melhor para operar, qual o melhor tempo gráfico para comprar ou vender um ativo, para vender com ações, para vender ações no mercado brasileiro, no mercado americano, inclusive em algumas outras moedas para estar operando no mercado, qual o melhor tempo gráfico para identificar a tendência do preço da ação. Então tudo isso nós vamos falar aqui na aula de hoje e fica até o final que vai ter muita dica, muita estratégia aí para você estar operando com assertividade no mercado financeiro, para você estar operando para ter alta rentabilidade no mercado financeiro. Bom, quando vamos analisar um ativo, quando vamos identificar se é o melhor momento para comprar ou vender uma ação, nós temos que identificar no gráfico esse ponto de compra ou ponto de venda. E em determinados tempos gráficos, você consegue ter mais assertividade e outra menos assertividade. Por exemplo, se eu estiver operando com um tempo gráfico maior, eu vou identificar que a força compradora, que a força de um movimento como um pullback, um pivô, um padrão de reversão de tendência, ele é muito mais forte do que num gráfico menor, num tempo gráfico menor. Por exemplo, no intraday, se nós formos operar com gráfico de 5 minutos, mas focando na modalidade swing trade, que nós operamos com tempo gráfico maior, os tempos gráficos de diário, tempo gráfico semanal, inclusive tempo gráfico de 60 minutos ou tempo gráfico de 4 horas, nesse gráfico de 5 minutos, a assertividade ele tende a ser menor, porque nós estamos operando com um alvo muito maior, com um outro tipo de modalidade. Quando nós operamos no swing trade, os melhores tempos gráficos para serem operados é o tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico de 4 horas e o tempo gráfico diário da ação. Para fazer a análise da tendência, nós identificamos muitas vezes o tempo gráfico semanal. Esse é o melhor tempo gráfico para você identificar a tendência do preço da ação. Agora, quando você opera no intraday, ou seja, aquelas pessoas que operam day trader precisam passar todos os dias ali operando no mercado financeiro, o mais indicado é operar gráfico de acordo com essa modalidade, por exemplo, gráfico de 5 minutos, gráfico de 15 minutos. Porém, conforme você vai diminuindo o tempo gráfico, menos assertivos se tornam os padrões. Por exemplo, uma continuação de tendência. Nós precisamos que o gráfico, o preço da ação, esteja fazendo um movimento de zigue-zague apontando para cima. Topos e fundos ascendentes, padrões ascendentes, padrões mais altos que os padrões anteriores, rompimentos têm que acontecer nesses tempos gráficos. Porém, no intraday, os rompimentos eles são muito menos assertivos, muito menos válidos do que no gráfico diário. Quando o preço da ação no gráfico diário rompe o topo anterior, isso indica para a gente que aquele rompimento é mais assertivo, então a probabilidade que a tendência do ativo continue ele é muito maior do que se um gráfico, um candle, rompeu o topo anterior no gráfico de 5 minutos. Isso porque o volume financeiro, o volume sendo negociado, as instituições estão muito mais de olho no gráfico diário, gráfico semanal, do que no simples gráfico de 5 minutos. Então, o volume de pessoas operando, o volume de instituições operando naquele tempo e o volume financeiro sendo operado, ele é muito maior no gráfico diário do que no gráfico de 5 minutos. Então, por isso que um rompimento ele se torna muito mais assertivo, um tempo gráfico maior. E é por isso que nas operações de swing trade, nós operamos tempo gráfico maior, devido à alta assertividade, devido à alta rentabilidade, já que as operações aqui que eu ensino no canal são operações com rentabilidades acima de 10%, e essas rentabilidades são graças a esse tipo de tempo gráfico. Agora, se eu pegar ali para operar o gráfico de 5 minutos, já tem que ter em mente que as minhas operações vão ser de no máximo ali 60% de assertividade, talvez aí batendo 65% de assertividade no intraday. Já para o gráfico diário, gráfico semanal, a tendência do preço da ação, quando você opera a tendência do preço da ação, quando o trader opera a favor da tendência do preço do ativo, com a probabilidade a seu favor, então você tende a ter aí mais de 60% de assertividade. Isso trabalhando com a tendência do preço do ativo, nesse tempo gráfico, nesses tempos gráficos mais fortes. Então é por isso que você deve trabalhar com esses tempos gráficos mais fortes.
Ariel, mas tem diferença nesses tempos gráficos. Por exemplo, gráfico semanal. Você vai operar, quando você identifica o preço no gráfico semanal, você está identificando basicamente a tendência do preço do ativo. Quando você pega a barra grande no preço da ação, você consegue identificar o preço dessa ação, se está em movimento ascendente ou descendente, ou seja, se está em tendência de alta ou, brevemente, na tendência de baixa no preço da ação. Então é por isso que você, quando for operar, você deve também operar com pelo menos 2 tempos gráficos de acordo com a sua estratégia, de acordo com o que você estiver operando, de acordo com o ativo que você estiver operando. Se você for em moedas, por exemplo, for operar moedas, operar no mercado lá fora, você vai ver um volume financeiro muito maior sendo negociado do que aqui na Bolsa Brasileira. Se você for pegar o gráfico no mercado americano, você vai ser muito comum também trabalhar com gráfico semanal, porque o movimento financeiro lá é muito, muito maior do que aqui. Lá em um dia de operação, o movimento financeiro é pelo menos 15, 20 dias de movimento aqui no mercado brasileiro. Então, quando você tem um maior volume financeiro, você também tem que aumentar o tempo gráfico para fazer suas operações. No tempo gráfico de 1 hora lá, por exemplo, também é muito comum utilizar para intraday. Aqui você não tem como utilizar para o intraday o gráfico de 1 hora, já que a movimentação é pouca, né? Você usa como um gráfico âncora. Então, esses gráficos maiores tendem a ser gráfico âncora, para você identificar a tendência do preço dessa ação. Isso daí ele se torna claro conforme você vai operando no mercado, conforme você vai fazendo as suas operações na Bolsa de Valores, então você consegue ter um tempo hábil maior, um tempo maior de tela para você identificar essas diferenças, né? Por exemplo, quando eu comecei a operar no mercado, eu via que no gráfico de 5 minutos me deixava muito mais ansioso, que eram para operações de intraday. Então, no gráfico de 5 minutos, eu ficava muito mais nervoso, eu ficava com uma ansiedade muito mais aflorada do que no gráfico de 1 hora, no gráfico semanal, por exemplo, no gráfico diário, né? Até porque quando você utiliza um tempo gráfico menor, você vê uma movimentação muito grande em um pouco tempo, em um curto período de tempo. Então você tende a ficar mais ansioso porque você começa a querer prever o que o gráfico vai fazer daqui a 5 minutos, daqui a 15 minutos. Porque no gráfico de intraday, a tendência do preço dentro do dia pode reverter no gráfico de 5 minutos, mas lá no tempo gráfico diário, continua em tendência de queda, por exemplo, né? Só porque em um dia fez um candle verde, você identificou no gráfico, houve um candle verde, e você identifica que houve uma força compradora naquele dia, não quer dizer que lá no lado esquerdo do gráfico, quando você olhar consecutivamente vários candles vermelhos, você está identificando uma tendência de queda, apesar de naquele dia ter uma força compradora. Então, o gráfico diário, o gráfico intraday, ele tende a deixar você mais confuso, mais ansioso. Isso é normal, tá? Isso é comum. Então, quando você começa a querer prever o que vai acontecer amanhã, você realmente vai ficar mais confuso. Para você identificar um ponto exato de compra ou venda no preço de um ativo, vai depender de pelo menos de 20 candles no gráfico diário, de pelo menos 30 candles no gráfico de 60 minutos para identificar um ponto de compra ou venda, ou para identificar ali um movimento ascendente ou descendente no preço, para verificar realmente o movimento de tendência de alta ou tendência de baixa, né? E agora vamos aqui para o gráfico, eu vou mostrar para você como que tudo isso aqui funciona, né? Como que você consegue identificar os pontos de compra e venda, qual é o melhor tempo gráfico para você operar de acordo com a modalidade e como identificar esses padrões de compra e venda no preço da ação. Quando nós olhamos o gráfico do preço de um ativo, como esses aqui, candles verdes consecutivos ou candles vermelhos consecutivos, identificando a tendência de baixa e tendência de alta, nós ficamos ansiosos com tanta informação, né, que o gráfico nem de oferecer. Mas se você olhar o conjunto do preço da ação, se você olhar o conjunto desses candles, é fácil identificar que o preço da ação ele pode se encontrar em uma tendência de alta, né? Tendência de alta, ou em uma tendência de baixa, ou seja, quando o preço está subindo, você identifica a tendência de alta. Quando o preço está caindo, você identifica a tendência de baixa. Isso é simples, né? Mas isso é porque nós estamos utilizando um tempo gráfico de acordo com a modalidade correta, ou seja, tempo gráfico diário
para a modalidade swing trade, ou seja, você tem uma informação muito mais clara da tendência do preço do ativo, né? E esse preço ele não vai mudar de uma hora para outra, a tendência da ação não vai mudar de uma hora para outra. Precisa fazer movimentos muito mais fortes e dias dessa movimentação para identificar que o preço da ação vai cair ou se o preço do ativo vai subir, né? Isso independente do ativo que você estiver operando. E aqui em cima nós conseguimos identificar os tempos gráficos das nossas plataformas, né? Tem tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, tempo gráfico mensal. Aqui você consegue identificar outros tempos gráficos para estar operando, você consegue mudar, né? Basta clicar aqui, por exemplo, gráfico de 60 minutos. Então, a informação aqui basicamente ela muda. Por quê? Quando nós estamos num tempo gráfico maior, por exemplo, no gráfico diário, nós temos essa informação, uma tendência clara. Agora, quando nós pegamos o tempo gráfico diário e colocamos no gráfico de 60 minutos, vai nos dando muito mais informação, ou seja, existe muito mais candles e existe muito mais padrões. E esses padrões, quando nós diminuímos o tempo gráfico, nós estamos operando, ele tem uma coisa ruim e uma coisa boa. Ruim, porque ele me dá ele pode me deixar confuso e pode me deixar mais ansioso, porque eu não consigo identificar tão mais claramente qual é a tendência do preço da ação. Porém, tem uma coisa boa, ele consegue me dar um exato preço para comprar ou vender uma ação, né? Eu acho que essa é uma das principais dúvidas de qualquer trader, de qualquer operador no mercado financeiro, é não saber quando comprar ou quando vender a ação, né? O melhor momento para comprar e vender o preço do ativo. E quando você diminui o tempo gráfico, você consegue identificar isso. Porém, lá no gráfico, no tempo maior, como gráfico semanal, tempo gráfico diário, você tem um gráfico âncora, ou seja, ele é um gráfico que diz para você qual a direção do preço daquela ação, né? Se o preço da ação está subindo, você vai comprar. Se o preço da ação estiver caindo, você vai operar vendido. Isso independente de qual mercado. Mercado americano, mercado de ações, mercado de moedas, não importa qual mercado. O importante é que você identifique esses dois padrões. Tempo gráfico semanal, tempo gráfico diário, tempo gráfico de 60 minutos para identificar o melhor ponto para comprar e vender a ação. Isso na modalidade swing trade. E por que é importante você utilizar esse tempo gráfico nessa modalidade? Porque nessa modalidade você consegue ter liberdade de rotina, né? Você não precisa passar todos os dias operando no gráfico, até porque um gráfico diário, a movimentação desse tempo gráfico, ele vai ser muito menor, né? Não vai te dar tanta informação assim em um dia de operação. Então você basicamente vai pegar um dia na semana, uma hora na semana, para identificar o ativo que você vai estar operando, se aquele ativo está dando pontos de compra e venda, e pronto. A partir da outra semana você você pode fazer uma nova atualização, ou um pouco mais, 2 vezes na semana no máximo, já faz uma nova atualização. Porque o gráfico ele não vai correr tanto assim no tempo gráfico diário. E quando ele corre, o potencial de ganho é muito grande. Ou seja, por isso nós sempre utilizamos aqui as ferramentas certas para termos rentabilidades acima de 10%. Então nós sempre vamos utilizar a ferramenta correta para ter alta rentabilidade e liberdade de rotina, né? Se você quer operar todo dia no mercado, você utiliza o tempo gráfico de intraday para estar operando no mercado. Agora, se você quer ganhar tempo, quer ganhar dinheiro, você utiliza o tempo gráfico maior. Até porque o tempo gráfico maior você vai ter muito mais possibilidade de aumentar o seu patrimônio, porque uma ação aí tem a variação de 3 a 6% ao dia. Essa é a variação média. Consecutivamente, vamos supor que uma ação está subindo 3, 4% ao dia, né? No final de uma semana, dá mais ou menos 20, 25% de ganho, né? Se você manter essa média. Isso tudo sem você precisar passar o dia inteiro analisando o gráfico. E é por isso que você utiliza esses tempos gráficos maiores para o swing trade, devido ao potencial de ganho da alta rentabilidade e devido à liberdade de rotina. Você às vezes não quer somente viver operando no mercado, você quer fazer outras coisas, mas você quer aumentar o seu patrimônio, como eu faço, para ganhar dinheiro no mercado, né? E é por isso que é isso que eu também ensino lá aos alunos da fórmula do swing trade. É exatamente isso, é o passo a passo para identificar quando comprar e vender a ação sem perder tempo na bolsa de valores. É isso que eles aprendem, né? Não só isso, lógico, ter alta rentabilidade, ter a rentabilidade aí acima de 10% de ganho. Inclusive, essas aulas aqui servem como um ponto de apoio para o passo a passo que eles aprendem na fórmula.
é só ponto de apoio, lá no passo a passo lá. Então é importante que você que é o aluno que já tá, você que é o aluno da fórmula, ou você que está aprendendo aqui conteúdo gratuito, então pega esse passo a passo aqui que eu ensino para você e utilize nas suas operações. Tá? Você consegue montar sua estratégia se você estiver aprendendo agora. Para você que já opera no mercado, você consegue adaptar isso aqui também na sua estratégia, porque isso é simples. Isso se torna simples conforme você vai operando, conforme você vai analisando o gráfico da ação, né, no preço do ativo. Agora vamos lá. Se eu estiver no tempo gráfico semanal, estou no tempo gráfico semanal, eu identifico que aqui há um corredor de alta no preço do ativo, né? Corredor de alta no preço da ação, ou seja, uma tendência de alta. Cada candle desse aqui, candle verde, candle vermelho, representa uma semana de operação. Então, ou seja, eu consigo ter uma clareza muito maior sobre a tendência do preço do ativo. Inclusive, eu consigo identificar o padrão de força, que é o movimento de impulsão, retração e impulsão. Retração, impulsão, retração e impulsão. Isso aqui é um movimento de força para a tendência de alta. O preço do ativo ele está basicamente fazendo esse movimento. O pullback e o rompimento do topo anterior, ou seja, a confirmação da tendência de alta do preço do ativo. O preço da ação está fazendo um movimento ascendente, um movimento para cima no gráfico semanal. Então eu posso ir lá no tempo gráfico diário, sem medo, e identificar o melhor ponto para comprar o preço desse ativo. Pode ser no rompimento do pullback no gráfico diário, fundo de pullback no gráfico diário, posso ir no gráfico de 60 minutos e também identificar esses pullbacks. Posso utilizar análise técnica, alguns indicadores como a média móvel para utilizar, para ter um filtro à margem de minhas operações, né? Posso utilizar Fibonacci também. Fibonacci ele é muito importante porque ele nos ajuda a identificar o alvo da ação. Então tudo isso nós conseguimos identificar através da análise gráfica nesses time frames, tá? Em que nós conseguimos identificar esse tempo gráfico de acordo com a nossa tendência. Por exemplo, gráfico semanal está aqui. Agora, se eu for lá no gráfico diário da ação, pronto. Olha o outro movimento que eu tenho aqui. Impulsão, retração e impulsão. Impulsão, retração e impulsão. Aqui no gráfico diário eu já consigo movimentar o meu stop. O stop é a proteção do meu capital, né? E também é a proteção do meu patrimônio, a proteção da minha operação. Além de proteger meu capital no trade, se alguma coisa der errado e reverter a tendência, eu consigo, através do gráfico diário, posicionar o stop abaixo de uma estrutura. Essa estrutura pode ser o pullback, por exemplo, colocar o meu stop aqui. Esse stop técnico ele protege a minha operação, isso evita que eu saia toda hora do trade. Para o swing trade, você deve permanecer no trade o maior tempo possível, de acordo com a tendência da ação. Vai ficar no trade ali com um preço lateralizado, e isso aí vai fazer você perder tempo e dinheiro. Então, quando você utiliza o trade, utiliza o stop corretamente para essas operações, então você tende a ter muito mais assertividade, né? Porque você está colocando o stop abaixo da estrutura. Então isso é muito importante para estar operando. Não vai colocar stop financeiro, porque stop financeiro vamos supor que eu aceito ganhar 15% no preço da minha ação, mas eu vou sair com 5%. Isso aí não é gerenciamento de risco, isso aí não é stop financeiro. Aliás, não é stop técnico, é stop financeiro, né? Você não tem uma assertividade tão boa assim. Você vai meio que jogar cara e coroa para fazer esse tipo de coisa. Tem pessoas que operam com isso, operam muito bem, mas eu não vejo sentido fazer assim. Eu vejo muito mais sentido proteger minha operação e proteger meu patrimônio, o meu capital, utilizando stop técnico. Até porque para um preço do ativo, vamos supor que o preço da ação está fazendo esse movimento, supor não, está aqui, né? O preço do ativo, depois desse movimento de força, que é o pullback, fazer esse movimento aqui, rompendo esse fundo anterior e caindo para uma tendência de baixa, ele precisa ter um movimento financeiro muito maior, ou seja, ele vai acabar fazendo uma reversão de tendência. Então, se o preço fizer essa reversão de tendência, realmente eu vou sair da minha operação. Só há duas formas de você ser estopado no trade. Uma é o preço reverter a sua tendência,
ou uma você ter entrado errado na operação. Tá? São essas duas variáveis. Agora, quando você entra a favor da tendência, você coloca seu stop abaixo da estrutura, dificilmente você vai ser estopado. Pode ter um stop maior, o stop pode ser maior em determinado período, por exemplo, desse início de ano para cá. Nós tivemos, por mais que nós ainda estejamos no lucro, nós tivemos um nível de stop um pouco maior sendo acionado devido a um movimento maior no mercado. Mas isso não quer dizer que nós estamos no prejuízo do preço da ação. Estamos no prejuízo no conjunto das nossas operações. Por quê? Porque nós diversificamos. Quando nós colocamos em pelo menos 3 operações ali, a operação que dá certo, a operação, já que nós operamos a favor da probabilidade, então o preço do ativo, se a gente operou comprado em pelo menos 3 ações, e está em tendência de alta essas 3 ações, ou seja, a probabilidade ao nosso favor. Vamos supor que uma operação deu stop, ok, 2 se mantém na operação. Segunda operação do stop, não tem problema, a outra ainda permanece na operação, né? Ou seja, um stop que eu tomei de 3, 4, 5% em outras operações, a minha outra operação está dando lucro de 20, 30, 35, 40, 50%, né? Ou seja, aquele stop que eu tomei não interfere em nada para mim. O importante é a operação que está dando lucro, né? Então é por isso que muitas pessoas também perdem dinheiro, por não saber que a diversificação é importante, mesmo que você comece com pouco capital, né? Até porque para você começar no mercado financeiro você tem que começar com pouco mesmo. Não vai colocar 30, 50, 60 mil reais, 100 mil reais, né? Até porque muitas pessoas isso não é muito dinheiro. Eu acho um capital razoável para estar operando, um capital financeiro que dá para você diversificar bem, mas para quem está iniciando no mercado não precisa entrar com tudo isso. As primeiras ações que eu comprei quando eu iniciei no mercado custaram R$60, que foi da Itaúsa, né? Então, a partir daquele momento que eu vi que realmente o lucro no mercado financeiro pode ser rápido, seguro e com uma rentabilidade muito superior do que oferecem por aí, aí sim eu comecei a trabalhar focado nisso, até que chegamos à fórmula do swing trade. Então, a partir do momento em que você almeja sua liberdade de rotina, liberdade financeira, liberdade geográfica, você acaba se deparando com o swing trade. É com ele que você consegue ter essas liberdades aí mais palpáveis, tá bom? Aqui no gráfico, eu tenho o gráfico diário do preço da ação. O gráfico diário vai estar fazendo esse movimento aqui de impulsão, retração, impulsão, ou seja, tendência de alta no preço do ativo. Se eu for no tempo gráfico no gráfico semanal, eu vou ver que o movimento ele é muito mais amplo, né? Ou seja, tudo isso está fazendo aqui no gráfico diário, no gráfico semanal vai estar fazendo esse movimento, né? Você vai ver uma tendência muito mais clara. No gráfico mensal, nem se fala, você vai ver basicamente só um movimento de alta e pronto. Já quando você for lá no gráfico de 60 minutos, por exemplo, você vai encontrar muito mais ruído. Por exemplo, você vem aqui no tempo gráfico de 60 minutos, você encontra muito mais ruído, né? Você até consegue identificar pontos de compra e pontos de venda. Por exemplo, preço do ativo fez a impulsão, retração e impulsão. Você pode efetuar uma compra no rompimento ou no fundo do pullback com stop aqui embaixo, né? E o preço-alvo, pode deixar o preço da ação subindo ou utilizar Fibonacci. Com esse preço-alvo, a tendência, o meu ganho ele é menor, porque eu estou utilizando um tempo gráfico de 60 minutos. Ou seja, quanto menor o tempo gráfico, menor é o ganho, né? Menor é o aumento do meu capital, o aumento do meu patrimônio. Porque você está utilizando o stop no tempo gráfico menor, você está utilizando a entrada no tempo gráfico menor. Agora, quando você utiliza o tempo gráfico diário e você trabalha com um pullback, por exemplo, impulsão, retração, impulsão. Efetuo aqui minha entrada, efetuo o meu stop aqui, consigo agendar tudo isso e a partir daqui eu consigo utilizar a Fibonacci. Posso pegar a Fibonacci aqui no tempo gráfico diário do preço do ativo. Posso pegar aqui, ó. Pronto. Eu tenho o alvo aqui em cima no preço da minha ação. Meu alvo fica aqui em cima. Ou seja, stop curto, stop nessa ampliação aqui. Vem aqui o stop, com o preço de ganho aqui em cima, né? Tem o valor de stop aqui no gráfico diário, 6,99%.
Alvo da operação, 22% de ganho. Simples assim. Viu como é que no tempo gráfico maior o seu ganho tende a ser maior? Lógico que tem o lance do tempo que você vai ficar disponível no trade. Se você tem um maior tempo no trade, se você vai ficar mais tempo na operação, você, lógico, vai ter muito mais... O seu ganho vai ser maior seguindo a tendência, né? Diferente se você ficar muito tempo numa posição lateralizada, você vai acabar tomando um stop. Ou se você estiver operando contra a tendência, a sua perda vai ser muito maior, né? Agora, no tempo gráfico de 60 minutos, você basicamente vai ficar 2 dias no máximo numa operação, porque quase certamente ele vai pegar o seu stop depois de voltar a subir, porque ele precisa fazer essa amplitude no gráfico, né? Então, existem tempos gráficos em que você consegue também, isso aqui, ó. Vou pegar de novo a tendência que é para deixar você fera nisso. Tempo gráfico semanal. Vamos voltar aqui para o tempo gráfico semanal. No tempo gráfico semanal você consegue muito mais estratégias, né? E o tempo gráfico mais forte. Você, além de utilizar o pullback, impulsão, retração, impulsão, você consegue utilizar também os micro pullbacks, que são esses daqui, o preço do ativo. Ele faz esse pequeno movimento aqui, né? Vai precisar de pelo menos 3 ou 4 candles no mínimo para identificar esse micro pullback, sendo que o micro pullback no gráfico semanal ele é muito forte, ele é muito mais forte do que um micro pullback no gráfico diário, porque o valor financeiro negociado é muito maior no gráfico semanal do preço da ação, né? Se você pegar aqui o volume financeiro ou o volume de negócios, por exemplo, 97.319 negócios utilizados aí, volume financeiro 21 milhões, né? Aliás, o volume financeiro aqui embaixo é quase 1 bilhão. Ou seja, a variação do preço de um único candle, 17%. Isso tem muito mais força aqui no gráfico de 60 minutos, por exemplo. Porém, o gráfico de 60 minutos não pode ser deixado de lado. Você utiliza pelo menos 2 tempos de gráficos para estar operando no mercado, né? Você tem que ter a maior informação possível, sendo que essa informação tem que ser mais precisa e mais clara. Então, você segue um passo a passo. Você vem no gráfico semanal e identificou a tendência do preço? Vai lá no gráfico de 60 minutos. Pronto. Aí eu identifico aqui, tira um pouco do zoom para também não ficar confuso, né? Você tira um pouco do zoom e você consegue identificar um padrão claro de reversão de tendência. Então, se o preço do ativo está caindo aqui, preço da ação caindo, né? Eu tenho esses topos aqui. Deixa eu traçar bem aqui para você. Pronto. Se eu tenho esses topos aqui no preço do ativo, formando essa resistência, tudo isso aqui é uma resistência, né? Preço bateu aqui, formou uma resistência, até o momento que ele rompe bem aqui. Se ele rompeu aqui, eu já ligo meu alerta, né? Pronto, o preço rompeu uma resistência. Quando o preço rompe uma resistência, mostrou uma força compradora. Se o preço rompeu essa resistência, eu não vou sair comprando, eu preciso esperar um movimento. O preço pode fazer esse movimento, testar essa resistência e voltar a subir. Pronto, aqui eu posso ter um ponto de compra exatamente aqui, ou um ponto de compra no rompimento do preço, né? Desse topo anterior. E tudo isso seguindo essa tendência. Isso daqui, o que me ajuda a identificar uma reversão de tendência no preço da ação, é isso aqui, ó. Preço do ativo, o fundo mais alto que o fundo anterior. Logo depois de uma grande reversão, depois de uma grande tendência de queda no preço da ação, em que o preço da ação está mostrando aqui fundo mais baixo que o fundo anterior, mostrando uma força vendedora, né? Mostrando os rompimentos para essa força vendedora. Até o momento que o preço do ativo, ele a partir desse momento faz um fundo mais alto que o fundo anterior. Pronto, consigo identificar que pode haver uma reversão de tendência. Qual é a confirmação da minha reversão de tendência? É que quando o preço do ativo ele rompe o topo anterior, né? Ou seja, olha o que o preço da ação fez, fazendo um novo corredor para tendência de alta. Confirmado a minha reversão de tendência,
ou nem sempre vai ser uma reversão de tendência. Eu também posso identificar aqui. Está havendo uma correção mais profunda. A reversão de tendência vai ser quando ele atingir esse topo anterior. Porém, até chegar lá, tudo isso aqui eu tenho que encarar como uma correção. E quanto mais se torna plausível essa correção, quanto mais essa correção sobe, mais profunda ela é, até que ela rompe esse topo anterior e volte a subir. Pronto. Confirmada a minha reversão de tendência, sendo que com um sinal claro dentro do gráfico diário do preço da ação, eu consigo pegar a melhor compra, né? Consigo basicamente comprar o fundo de uma ação utilizando o tempo gráfico correto, que é o gráfico de 60 minutos, para fazer um ajuste fino na minha operação, tá bom? Então, é assim que nós operamos. O tempo gráfico diário do preço da ação, ele é muito importante para a gente identificar também suportes e resistências. Por exemplo, preço do ativo, né? Historicamente, você pode vir aqui, preço do ativo, ó, ele tem a resistência aqui, tem uma resistência aqui, ele não está indo aqui, pronto, resistência, 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 tudo isso aqui é uma resistência. Se eu comprei o preço da ação nesse movimento aqui no gráfico diário, logo depois desse fundo aqui embaixo, esse fundo duplo. Como é que identifica o fundo duplo? Que é um padrão também de reversão de tendência. Preço da ação desce, sobe, sobe. Pronto. Fundo duplo formado é um clássico padrão de reversão de tendência. Qual é a minha confirmação que vai haver uma reversão de tendência? Quando o preço do ativo, ó, fundo mais alto que o fundo anterior. Pronto. Momento de compra no preço da ação, né? Consegui identificar uma reversão de tendência. E conforme o preço da ação ele vai rompendo as resistências, mais forte ele se torna. E com essas resistências no gráfico diário, existem pequenas correções, que essas correções aqui, ó, preço fazendo esse movimento, preço fazendo esse movimento. Ou seja, com essas correções eu consigo identificar pontos de compra no preço da ação, né? Posso comprar no rompimento ou posso comprar no fundo do pullback. Simples assim. Né? Posso também traçar Fibonacci com o gráfico diário do preço do ativo. O preço da ação pode fazer esse movimento aqui e ter alvos na minha operação. Primeiro movimento, segundo movimento nos 50%, terceiro movimento nos 38%. Ou seja, por que eu estou utilizando, aliás, por que eu estou colocando o Fibonacci aqui? Porque o Fibonacci tem a capacidade de me dar o alvo da minha operação. E quando eu utilizo no gráfico diário no preço da ação, eu tenho um maior ganho e um alvo muito maior. Aliás, eu tenho um alvo muito maior porque eu tenho que eu estou utilizando o tempo gráfico diário, né? Então, a minha rentabilidade é muito maior do que se eu operar somente no gráfico de 60 minutos. Então, quando você utiliza gráfico diário, gráfico semanal e o gráfico de 60 minutos, pelo menos esses dois tempos gráficos, pelo menos posso utilizar gráfico diário com gráfico semanal, posso utilizar gráfico diário com gráfico de 60 minutos, eu consigo identificar a tendência e consigo identificar o melhor ponto para comprar e vender a ação. E com isso, eu tenho muito mais assertividade no preço da minha ação, né? do ativo que você estiver operando. Quando eu falo ação, pode ser qualquer ativo, mas principalmente no canal qual eu mostro muito mais ações, porque muitas pessoas estão iniciando no mercado agora, e com ações é muito mais fácil você ganhar dinheiro, né? Mas isso não quer dizer que você não tem que operar outros tipos de ativos, como moedas, por exemplo. Você tem que utilizar as estratégias em vários mercados, né? Não adianta só você diversificar numa operação, vou diversificar em pelo menos 3 ações. Não, você pode diversificar também em vários mercados. Você também tem que proteger o seu capital, né? Quando você dolariza basicamente o seu capital, você tem maior proteção. Você consegue, além de multiplicar mais rápido, e qualquer crise financeira que possa vir, você também está protegendo. Qualquer crise financeira que acontece aqui no Brasil, você tem a desvalorização do real frente ao dólar. Então, quando você opera também em dólar, você tem uma rentabilidade em dólar. Ou você multiplica, aliás, ou você diminui a sua perda, ou você consegue multiplicar. Quando você opera só no mercado brasileiro, você também fica exposto a muita coisa aqui, somente do governo. Então, esse é um pouquinho
é complicado você manter somente em uma bolsa. Diversifica as bolsas também, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem bastante aula aqui para você estar assistindo, tá? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.